O vento cortava como lâminas invisíveis nas montanhas geladas do Alasca. Era fevereiro, o coração do inverno, e os termômetros já marcavam temperaturas inimagináveis para qualquer pessoa acostumada a viver em cidades ou vilarejos. O gelo tomava conta de cada janela, cada fresta, cada canto das cabanas isoladas. Mas naquela imensidão branca e hostil, havia um homem que havia escolhido viver longe da civilização, cercado apenas pela natureza selvagem e pelo silêncio ensurdecedor da neve. Seu nome era Jack Frost. Jack não era apenas mais um aventureiro em busca de adrenalina. Aos 45 anos, ele já tinha vivido 2 vidas em uma só. A primeira, como fotógrafo renomado de vida selvagem em Seattle, onde suas imagens já haviam estampado as capas das principais revistas do mundo. A segunda, como um homem solitário, marcado pela dor da perda, que decidiu trocar os flashes e as multidões pelo isolamento absoluto. 3 anos antes, sua esposa havia falecido de forma repentina. Incapaz de lidar com o vazio deixado por ela, Jack abandonou tudo e se refugiou no extremo norte do Alasca, numa pequena cabana de madeira construída a muitas horas de distância da cidade mais próxima. A vida ali não era fácil. Cada manhã era um teste de resistência. O simples ato de acender o fogo na lareira se tornava vital para a sobrevivência, pois o frio não perdoava descuidos. A frase que seu pai repetia na infância ecoava todos os dias em sua mente. Na natureza, o menor erro pode ser o último. Foi essa mentalidade que manteve Jack vivo durante 5 anos naquela solidão implacável. Naquela manhã específica, ao acordar com o crepitar fraco da madeira queimando, Jack percebeu que algo estava diferente. O ar parecia ainda mais pesado. A neve que havia caído durante a noite estava mais alta, quase enterrando metade da janela. E o rádio, sua única fonte de informações externas, trouxe uma previsão preocupante. Uma tempestade vinda do norte, mais forte do que qualquer outra registrada naquela temporada. Os ventos poderiam arrancar árvores inteiras e a sensação térmica cairia para níveis em que até a respiração poderia congelar os pulmões. Com a experiência de anos, Jack sabia que precisava se preparar. O dia foi gasto reforçando o gerador, conferindo o estoque de lenha, revisando seu sistema de aquecimento de emergência e checando se seu telefone via satélite estava carregado. Era o único elo confiável com o mundo lá fora. O posto de guarda florestal mais próximo ficava a quase 50 quilômetros de distância, o que significava que, se algo desse errado, não haveria socorro em tempo hábil. Enquanto fazia suas rotinas, Jack olhava para as paredes da cabana e encontrava consolo em suas fotografias antigas. Lobos atravessando o gelo, alces majestosos recortando a neve, águias sobrevoando rios congelados e, claro, os ursos, criaturas magníficas que sempre despertaram nele uma mistura de respeito e fascínio. Eram essas imagens que o mantinham conectado ao mundo, mesmo vivendo isolado dele. O sol se pôs cedo naquela noite, como sempre acontece no inverno ártico. O vento começou a uivar de maneira estranha, fazendo a cabana ranger como se fosse ceder a qualquer instante. Jack reforçou a lareira, aqueceu água, preparou comida simples e se acomodou na poltrona perto do fogo. Estava acostumado às tempestades, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão difícil de explicar. Já passava da meia-noite quando ouviu o som. Primeiro, pensou ser apenas o vento batendo de maneira irregular contra a madeira, mas em poucos segundos percebeu que não era isso. Era um ruído gutural profundo, abafado pela neve, mas inconfundível para alguém com anos de experiência em vida selvagem. Um urso. Jack se levantou imediatamente, com o coração acelerado. Ursos em fevereiro? Isso não fazia sentido. Normalmente, estariam em hibernação profunda, recolhidos em suas cavernas, longe do rigor do inverno. Se um urso estava ativo naquela noite, alguma coisa muito errada havia acontecido. Pegando sua lanterna, Jack caminhou até a janela coberta de gelo e tentou mirar o feixe de luz para fora. A neve era tão densa que a visibilidade não passava de alguns metros. Mas, no meio da névoa branca, 3 figuras escuras surgiram lentamente, lutando contra o vento e o frio. Uma mãe ursa exausta e 2 filhotes, visivelmente menores do que deveriam ser para aquela época do ano. Eles cambaleavam, enterrando-se na neve pesada, quase sem forças para continuar. A cena fez o estômago de Jack se revirar.
Ele conhecia bem o comportamento desses animais e nunca havia visto uma mãe ursa tão debilitada. O pelo dela estava coberto por uma camada espessa de gelo e os filhotes tremiam sem parar, seus corpos frágeis sendo castigados pelo frio impiedoso. Só algo muito grave teria forçado aquela família a abandonar a segurança da toca e enfrentar a tempestade mortal. Em poucos minutos, os animais chegaram à varanda da cabana, amontoando-se na tentativa desesperada de encontrar abrigo. Jack os observava com os olhos arregalados. Toda sua experiência, todos os manuais de sobrevivência, todas as regras que seguira até aquele momento diziam a mesma coisa: nunca se aproxime de um urso, ainda mais de uma mãe com filhotes. Era suicídio, mas, do outro lado da vidraça, ele não via monstros. Via uma mãe desesperada, lutando com as últimas forças para manter os filhos vivos. E pela primeira vez em muitos anos, Jack sentiu sua convicção vacilar. O que fazer quando todas as regras de sobrevivência dizem uma coisa, mas a humanidade dentro de você pede outra? Jack ficou parado diante da janela, observando a mãe ursa e seus 2 filhotes lutando contra o frio implacável. O vento fazia a cabana tremer como se quisesse arrancá-la do chão, e a neve se acumulava em montes cada vez maiores, engolindo lentamente a varanda. Do lado de fora, o cenário era de pura desolação. 3 vidas à beira da morte, amontoadas em busca de algum calor. Os olhos da mãe ursa encontraram os de Jack por um instante, e aquilo foi suficiente para arrepiar cada fio de cabelo em seu corpo. Não havia fúria no olhar do animal, apenas exaustão e desespero. Era como se implorasse por algo que, até aquele momento, Jack jamais teria cogitado oferecer. O coração dele disparava. Tudo o que aprendera sobre a vida selvagem gritava em sua mente: não abra a porta, não tente interferir. Eles são perigosos, imprevisíveis. É questão de sobrevivência. Mas outra voz mais profunda e mais difícil de ignorar dizia o contrário. Eles vão morrer se você não fizer nada. Jack afastou-se da janela e começou a andar de um lado para o outro pela sala. O estalo da madeira queimando na lareira parecia zombar de sua indecisão. Ele olhou para o telefone via satélite sobre a mesa, mas sabia que não havia a menor chance de conseguir ajuda em tempo. O posto de guarda florestal estava a quase 50 quilômetros de distância, e com aquela tempestade, ninguém chegaria até ali. Ele se aproximou novamente da vidraça. A mãe ursa agora estava deitada, tentando cobrir os filhotes com seu corpo enorme. O vapor de sua respiração saía em nuvens fracas, sinal de que sua temperatura corporal caía perigosamente. Os pequenos tremores dos filhotes já quase não eram visíveis, substituídos por uma quietude assustadora. Droga! Murmurou Jack, apertando os punhos. Se não agisse rápido, presenciaria a morte lenta daquela família. Mas se tentasse ajudar, correria o risco de ser atacado dentro da própria casa. Era um dilema cruel, segurança contra compaixão. Foi então que sua mente viajou para lembranças antigas. Recordou-se da esposa, ainda viva, segurando um filhote de cachorro que haviam resgatado de uma estrada nevada, anos antes. Ele lembrava do brilho nos olhos dela ao dizer: às vezes não é sobre o risco que corremos, mas sobre a vida que podemos salvar. Essas palavras ecoaram em sua mente como se tivessem atravessado o tempo para atingi-lo justamente naquela noite. Inspirando profundamente, Jack tomou uma decisão. Não podia simplesmente assistir à morte deles. Se havia algum modo de ajudá-los, mesmo que fosse uma loucura, ele precisava tentar. O depósito anexo à cabana surgiu em sua mente como a única alternativa viável. Era um espaço isolado, usado para armazenar seu antigo equipamento fotográfico e algumas ferramentas. Bem isolado, tinha entrada própria e poderia funcionar como abrigo temporário. Se conseguisse atrair os ursos para lá, haveria uma chance, mas a execução seria quase impossível. Antes de agir, Jack se preparou. Vestiu sua jaqueta mais grossa, calçou luvas reforçadas e pegou alguns cobertores que guardava para emergências. Colocou os próximos à porta, enquanto seu coração batia descompassado. Cada movimento parecia selar seu destino. Ele apagou as luzes da sala principal, deixando apenas o brilho fraco da lareira. Então, com passos lentos, aproximou-se da porta que dava acesso à varanda. Colocou a mão sobre a maçaneta gelada, hesitou por alguns segundos e fechou os olhos, respirando fundo.
Quando finalmente girou a maçaneta, uma rajada de vento gelado invadiu a sala, apagando parcialmente o fogo da lareira e fazendo os papéis sobre a mesa voarem. A noite o engoliu com seu som ensurdecedor. O frio entrou como uma entidade viva, implacável. Jack deu um passo para fora, e a neve imediatamente subiu até a metade de suas canelas. O ar queimava seus pulmões, e ele mal conseguia enxergar a poucos metros de distância. A mãe ursa levantou a cabeça lentamente, seus olhos brilhando à luz fraca da lanterna que Jack segurava. O instinto humano gritou para ele recuar, mas ele manteve-se firme, controlando cada movimento. "Está tudo bem", murmurou, sua voz quase engolida pelo vento. Com movimentos calculados, ele caminhou até a porta do depósito e a abriu. O ar quente escapou para fora, criando uma nuvem de vapor que contrastava com a escuridão. Era como uma promessa de vida no meio do caos. A mãe ursa ergueu levemente a cabeça e farejou o ar reagindo ao cheiro de calor. Jack então se aproximou dos filhotes. Estavam imóveis, seus pequenos corpos enterrados parcialmente na neve. Ele estendeu um dos cobertores e cobriu delicadamente o primeiro filhote. A mãe ursa soltou um rosnado fraco, mas não avançou. Seus olhos seguiam cada movimento de Jack, avaliando se ele era uma ameaça. O coração de Jack batia como um tambor. Ele sabia que bastava um único movimento brusco para selar seu fim. Mas, para sua surpresa, a ursa apenas cheirou o cobertor, como se compreendesse o gesto. Ele repetiu o processo com o segundo filhote, enrolando-o cuidadosamente. O pequeno soltou um gemido quase imperceptível, sinal de que ainda havia vida ali. Jack prendeu a respiração, sentindo uma onda de esperança atravessar seu peito. Com a porta do depósito aberta, ele colocou outro cobertor estendido no chão, formando um caminho até o interior aquecido. Era um convite silencioso. Agora, restava saber se a mãe ursa aceitaria. Ela tentou se levantar, mas suas pernas tremiam violentamente. Ainda assim, reuniu forças e cutucou um dos filhotes com o focinho, como se encorajando-o a se mover. O pequeno não respondeu. Desesperada, ela olhou para Jack novamente e, nesse olhar, havia algo impossível de ignorar: confiança. Jack recuou lentamente em direção à porta do depósito, gesticulando calmamente. O ar quente escapava, formando uma trilha invisível que chamava a família para dentro. Com esforço visível, a mãe ursa agarrou o cobertor com os dentes e começou a arrastar os filhotes. Cada passo parecia sugar o que restava de sua energia, mas ela persistiu, movida apenas pelo instinto de proteger os filhos. Jack permaneceu imóvel, observando em silêncio, o coração quase saltando do peito. Finalmente, depois de minutos que pareceram horas, a mãe conseguiu arrastar os pequenos até a entrada. Parou, respirou pesadamente e, com um último esforço, empurrou-os para dentro do depósito aquecido. Assim que os filhotes tocaram o chão de madeira, um gemido suave escapou de suas gargantas. Ainda vivos, ainda havia uma chance. Com cautela extrema, a mãe ursa entrou também, desabando ao lado deles. Seu corpo enorme envolveu os filhotes e, aos poucos, a tensão em seus músculos começou a ceder com o retorno gradual do calor. Jack fechou a porta devagar, mantendo-se a uma distância respeitosa. Pela pequena janela que separava o depósito da sala principal, ele observava. O impossível havia acontecido. Uma família de ursos selvagens agora descansava a poucos metros de sua sala de estar. A tempestade rugia lá fora, mas dentro daquele abrigo improvisado, uma nova batalha pela vida havia começado. A porta do depósito estava fechada, mas o coração de Jack permanecia aberto em um turbilhão de sentimentos. O silêncio da sala principal contrastava com o rugido da tempestade que sacudia a cabana e com o som abafado da respiração da mãe ursa do outro lado da parede. Era um silêncio pesado, que carregava a incerteza de uma escolha que poderia ser sua salvação ou sua sentença de morte. Jack se acomodou perto da janela interna, que dava visão parcial do depósito. A luz da lanterna ainda iluminava o ambiente improvisado, revelando uma cena ao mesmo tempo caótica e comovente. A mãe ursa estava deitada, exausta, o corpo enorme estendido sobre o chão de madeira. Seus filhotes, encolhidos sob os cobertores improvisados, mal se moviam, mas o simples fato de ainda respirarem já era um milagre. Os minutos passaram lentos. Jack sabia que não poderia dormir. Qualquer movimento brusco da mãe ursa
poderia significar uma reação imprevisível. Se ela acordasse assustada e decidisse atacar, nada o separaria dela além de uma frágil porta de madeira. Por isso, manteve-se vigilante, observando com olhos atentos cada detalhe. Aos poucos, algo começou a mudar. O vapor da respiração dos filhotes ficou mais intenso. O calor do depósito, reforçado pelos aquecedores que Jack havia ligado ao máximo, começava a surtir efeito. Primeiro, um dos pequenos mexeu uma pata, depois o outro soltou um gemido fraco, quase como um choro infantil. A mãe ursa, apesar da exaustão, reagiu instintivamente, cheirando cada filhote e emitindo sons baixos e guturais, como se os chamasse de volta à vida. Jack sentiu um nó na garganta. Aquilo não era apenas sobrevivência animal. Era amor em sua forma mais pura e primitiva. A mãe, mesmo à beira do colapso, ainda encontrava forças para cuidar dos seus. Era impossível não se comover. O tempo avançava devagar, marcado apenas pelo estalar da madeira na lareira e pelo assobio do vento que tentava invadir cada fresta da cabana. Jack permaneceu em vigília, as mãos firmes na caneca de metal com chá quente que ele preparara para afastar o frio que ainda insistia em entrar. Seus olhos estavam fixos naquela cena do outro lado da janela. Com o amanhecer, a situação mudou. A tempestade ainda rugia, mas a luz pálida do sol começou a atravessar as brechas da neve. No depósito, os filhotes estavam mais ativos, ainda fracos, mas se mexiam tentando se erguer nas patas trêmulas. A mãe ursa, por sua vez, levantou a cabeça pela primeira vez desde que entrara. Seus olhos, pesados de fadiga, encontraram novamente os de Jack através do vidro. Foi um momento tenso. Ele prendeu a respiração, esperando qualquer sinal de hostilidade, mas, em vez disso, o olhar dela parecia diferente. Não havia agressividade nem ameaça. Era um olhar de reconhecimento, talvez até de aceitação, como se, de alguma forma, entendesse que aquele humano não era um inimigo, mas um aliado. Mesmo assim, Jack sabia que não podia baixar a guarda. Ursos eram criaturas imprevisíveis, e o instinto selvagem poderia retornar a qualquer momento. Decidiu então manter distância e limitar suas ações ao essencial. Ao longo do dia, preparou pequenos recipientes com água e os colocou cuidadosamente perto da porta do depósito, abrindo apenas o suficiente para deslizar os objetos. A primeira vez que fez isso, sentiu o estômago revirar de ansiedade. Qualquer barulho poderia despertar a fúria da mãe, mas, para sua surpresa, ela apenas observou em silêncio, deixando que os filhotes se aproximassem para lamber a água com sede voraz. Aquela interação mínima, mas bem-sucedida, reacendeu a esperança em Jack. Talvez, só talvez, fosse possível manter aquela convivência temporária até que a tempestade passasse. Os dias seguintes foram um misto de tensão e admiração. A tempestade não dava trégua, castigando a cabana com rajadas de vento capazes de derrubar árvores inteiras. Jack mal dormia, mas se acostumou a observar os ursos como se fossem parte de sua rotina. O depósito se tornara um palco silencioso de sobrevivência, onde mãe e filhos lentamente recuperavam forças sob seus olhos atentos. Ele começou a notar pequenos detalhes que jamais teria percebido em anos de fotografia. O jeito como os filhotes se cutucavam com as patas, tentando brincar mesmo em meio à fraqueza. O modo como a mãe ursa emitia sons suaves, quase melodias guturais, para acalmá-los. O cuidado com que ela os lambia, aquecendo seus corpos ainda frágeis. Era uma intimidade que nenhum fotógrafo jamais registraria em campo. Era como espiar o coração selvagem da natureza em seu estado mais vulnerável. Certa noite, enquanto o vento soprava mais forte do que nunca, Jack ouviu um barulho diferente vindo do depósito. Um dos filhotes havia se levantado e caminhava, ainda trêmulo, pelo espaço aquecido. A cena arrancou dele um sorriso involuntário. O pequeno tropeçou, caiu e em seguida foi acolhido pela mãe com um toque carinhoso do focinho. Foi nesse momento que Jack percebeu algo transformador. Aquela família não era apenas um grupo de animais lutando pela vida. Era um reflexo da própria luta dele. Assim como eles, Jack também estava perdido, tentando sobreviver em meio ao frio do luto e do isolamento. Os ursos representavam algo que ele havia esquecido: a esperança. O terceiro dia trouxe mudanças significativas. A tempestade, embora ainda presente, começava a dar sinais de enfraquecimento. O céu,
antes completamente encoberto, agora permitia vislumbres tímidos de luz. Jack sabia que logo os ursos teriam que retornar à floresta. O depósito fora apenas um refúgio temporário. Mantê-los ali por muito mais tempo seria arriscado demais, mas no fundo, ele já sentia que se despedir seria difícil. Em apenas alguns dias, havia criado uma ligação inesperada com aquelas criaturas. Não era amizade nem domesticação. Era algo mais profundo, uma conexão silenciosa baseada na luta compartilhada contra a morte. Na manhã do quarto dia, quando finalmente abriu a porta externa do depósito para deixar entrar o ar fresco, a mãe ursa reagiu imediatamente. Ela ergueu a cabeça, farejou o vento e soltou um som grave, chamando os filhotes. Seus instintos falavam mais alto. Era hora de voltar para a floresta. Jack observou em silêncio, mantendo distância. A mãe ursa levantou-se com firmeza, muito diferente da criatura debilitada que havia desabado na neve dias antes. Os filhotes, agora mais fortes, se moveram com entusiasmo, seguindo-a de perto. Antes de atravessar a soleira, no entanto, a mãe ursa parou, virou-se e olhou diretamente para Jack. Seus olhos se encontraram uma última vez, e naquele olhar havia algo impossível de traduzir em palavras. Não era submissão nem ameaça, era um reconhecimento silencioso, talvez até gratidão. Com passos firmes, ela conduziu os filhotes para fora, desaparecendo lentamente na vastidão branca da floresta. Jack permaneceu imóvel, observando até que as silhuetas sumissem entre as árvores. O depósito estava vazio, mas seu coração nunca estivera tão cheio. O inverno no Alasca parecia não ter fim. Depois da tempestade que quase lhe custou a vida, Jack sobreviveu aos meses seguintes como um homem transformado. Ainda vivia sozinho na cabana, ainda dependia do fogo, da lenha, do rádio e de sua disciplina quase militar para resistir ao frio e ao isolamento. Mas algo dentro dele havia mudado de maneira irreversível. Antes daquela noite, Jack se via apenas como um sobrevivente. Um homem tentando resistir ao vazio da perda, escondendo-se do mundo, na esperança de que o silêncio do gelo fosse suficiente para apagar a dor. Mas, após a convivência inesperada com os ursos, ele redescobriu algo que pensava estar morto: a sensação de propósito. Nos dias seguintes à partida da mãe e de seus filhotes, Jack voltou ao depósito várias vezes. O cheiro ainda estava impregnado nas paredes e alguns pelos marrons permaneciam presos entre as tábuas do chão. Era como se a presença deles ainda o acompanhasse, mesmo na ausência. A cada visita, lembrava-se do olhar da mãe ursa antes de partir. Aquilo não era algo que se esquecia facilmente. O tempo passou e com ele vieram novas tempestades, novos desafios e novas noites de solidão. Mas sempre que o frio parecia insuportável, Jack se lembrava dos filhotes se erguendo pela primeira vez, tentando brincar apesar da fraqueza. Sempre que a saudade da esposa o esmagava, recordava-se da cena da mãe ursa protegendo os pequenos com o próprio corpo. E assim, dia após dia, encontrou forças para continuar. A primavera finalmente chegou, tímida e lenta, como sempre acontece no extremo norte. A neve começou a derreter, revelando rios que voltavam a correr e árvores que ousavam mostrar os primeiros sinais de verde. O silêncio absoluto foi substituído pelo canto distante de aves migratórias, e a floresta parecia renascer. Jack também sentia um renascimento dentro de si. Voltou a pegar sua câmera, esquecida há meses no fundo do armário. O simples ato de ajustar a lente, de procurar a luz perfeita, trouxe de volta lembranças antigas, mas dessa vez não como dor, e sim como parte de quem ele era. Ele entendeu que fotografar não era apenas um ofício, era sua maneira de dialogar com o mundo, de testemunhar a vida selvagem em sua forma mais pura. Foi numa manhã clara de maio que o destino decidiu fechar o ciclo. Jack caminhava pela floresta próxima à cabana, sua câmera pendurada no pescoço, quando ouviu um som familiar. Não era o rugido de um animal ameaçador, mas um chamado grave, profundo, ecoando entre as árvores. O coração dele disparou imediatamente. Ele seguiu o som com cautela, movendo-se devagar até chegar a uma clareira iluminada pelo sol fraco da primavera. E ali, diante de seus olhos incrédulos, estava ela, a mãe ursa. Não era mais a criatura debilitada que havia rastejado até sua cabana meses antes. Agora,
parecia majestosa, forte, com o pelo brilhando sob a luz. E ao seu lado, 2 jovens ursos, crescidos, saudáveis, brincavam desajeitados como crianças. Jack ficou imóvel, a respiração suspensa. A mãe ursa o notou imediatamente. Parou, ergueu a cabeça e o observou à distância. O instinto de Jack gritou para recuar, para não se aproximar demais. Mas dentro dele havia uma calma estranha, como se ambos soubessem que aquele não era um encontro qualquer. Os filhotes também o notaram, mas não demonstraram medo. Aproximaram-se da mãe como se buscassem confirmação de que aquele humano não representava perigo. A resposta veio no silêncio. A mãe ursa não rosnou, não se mostrou agressiva. Apenas manteve o olhar fixo em Jack, o mesmo olhar que compartilhara com ele na noite da tempestade. Com mãos trêmulas, Jack ergueu sua câmera. O clique ecoou suave, registrando a cena que jamais esqueceria. Não era apenas uma fotografia de animais selvagens, era a prova de um pacto silencioso entre mundos diferentes. Os minutos passaram como eternidades. Depois de algum tempo, a mãe ursa virou-se e conduziu os jovens de volta à floresta. Antes de desaparecer completamente entre as árvores, lançou um último olhar para Jack. E mais uma vez, ele teve a sensação de que aquele olhar carregava um significado profundo, algo além da compreensão humana. Jack permaneceu parado na clareira, a câmera ainda nas mãos, os olhos marejados. Sentia-se pela primeira vez em anos verdadeiramente conectado a algo maior do que si mesmo. De volta à cabana, revelou as imagens com cuidado. Quando as viu prontas, soube que havia capturado não apenas um momento, mas uma história inteira. A fotografia mostrava não apenas ursos na floresta, mas a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero, da conexão sobre o isolamento. Naquela noite, sentado diante da lareira, Jack pegou seu diário e escreveu: "A solidão pode congelar um homem por dentro, mas a compaixão é capaz de reacender o fogo até no inverno mais implacável. Hoje, eu compreendi que não estou sozinho. A vida sempre encontra um jeito de nos lembrar do que vale a pena." Do lado de fora, o vento soprava suave, sem a fúria das tempestades passadas. E pela primeira vez em muito tempo, Jack adormeceu com um sorriso no rosto, certo de que, no coração selvagem do Alasca, havia reencontrado não apenas a esperança, mas a si mesmo.